Miriam apertava os olhos contra o brilho frio da lua, o gosto amargo da desilusão prendendo-se em sua garganta já seca. Aos 17 anos, o mundo que imaginava desarrumou-se numa noite de desesperança, quando seu pai endividado a entregou ao fazendeiro Jonas McAllister, um homem feito de pedra e regras inexoráveis. O peso da venda não estava só na promessa de um futuro forjado por mãos alheias, mas na prisão invisível formada por olhares de resignação e uma liberdade roubada antes mesmo do primeiro suspiro ali. O rancho de Jonas erguia-se no horizonte como uma fortaleza sombria, seus galpões de madeira escurecida pelo tempo, e uma cerca forte que raspava suave contra o vento frio daquela noite implacável. As estrelas sumiam tímidas atrás dos véus de nuvem que pareciam empurrar a escuridão com um peso sufocante. No silêncio pesado e cortante da fronteira, o farfalhar das folhas e o estalar distante de galhos denunciam uma vigília permanente que cercava o local. Miriam sentia-se metade espectro, espectadora calada da própria existência. Do rancho, Miriam encolhia-se entre as sombras dos seus pensamentos, a alma em transe silencioso. O medo fixava-se em cada batida descompassada de seu coração, entrelaçando-se com a dor muda da perda irremediável. Cada respiração pesada parecia esgarçar os restos do seu sonho de menina. A liberdade, agora, uma memória tatuada nas paredes daquele recinto. Jonas McAllister, embora ainda invisível nesta noite, era a presença severa que preenchia os espaços com seu julgamento e rigidez. A seus olhos, Miriam era propriedade adquirida, matéria-prima de um destino traçado e imutável. Quando a vigília parecia ceder ao peso da noite, um fogo quebrava o silêncio. Miriam decidiu fugir. A urgência de escapar daquela prisão invisível queimava em suas veias, impulsionando passos silenciosos rumo ao desconhecido. Cada passo era um grito abafado de esperança sob o céu pesado. Mas o rancho era uma jaula que não se entregava facilmente. No limite do terreno, na penumbra que misturava sombras e segredos, surgiu uma figura solitária com cicatrizes que contavam histórias silenciosas. Caim e guerreiro Apache observava o cenário com olhos enigmáticos, carregados de uma sabedoria ancestral e força contida. A distância que os separava parecia tão vasta quanto seus mundos. Contudo, naquele instante fragmentado, seus olhares se cruzaram. Um encontro mudo repleto de tensão e mistério, como se o tempo hesitasse ali, na fronteira entre o medo e a possibilidade. Miriam sentiu um arrepio, não de frio, mas da inesperada presença que desconcertava e despertava algo oculto. Caim não falou, não buscou aproximação. Ao contrário, dissolveu-se lentamente entre as sombras engolidas pela noite, tão misterioso quanto aparecera. Deixou para trás um silêncio carregado de promessas não ditas, um convite velado tecido na escuridão. Nos olhos vazios do rancho, na solidão da noite que os envolvia, ficava a pergunta sem resposta, suspensa no ar. Que destino aguardava aquela jovem de alma inquieta e o guerreiro que surgira do nada? A saga começava, e o fio invisível do destino começava a se tecer diante das estrelas que, mal, iluminavam o caminho. Muitos companheiros de jornada, que acompanham nossas lendas por estas terras esquecidas, nos contaram que o destino, ou o algoritmo traiçoeiro do YouTube, às vezes desfaz suas inscrições sem aviso. Antes que a próxima trilha perigosa se revele e uma nova reviravolta aconteça, dê uma espiada rápida aí,
embaixo do vídeo e garanta que você ainda está inscrito em nosso bando, para não perder o fio da meada. Não queremos que você perca nenhuma das vozes que ecoam deste vale. Verifique sua inscrição agora e junte-se à nossa saga. Miriam sentia a noite envolver o rancho como um cobertor pesado, quase sufocante. Desde que avistara, pela primeira vez, aquela sombra silenciosa, Caim transformara-se numa presença constante em sua mente. Um eco, invisível entre os galpões escuros e a cerca de madeira que cercava sua prisão disfarçada. Era como se, no mudo espaço entre esperança e medo, ele fosse um guardião invisível, patrulhando com passos leves e olhos atentos o perímetro daquele lugar que havia aprisionado sua juventude. Ela se movia com cuidado, observando. Cada vez que se aproximava da cerca, um arrepio corria pela pele. Por vezes sentia a sensação de ser vigiada, não pelo fazendeiro, nem mesmo pelas sombras do rancho, mas por algo que transcendera os limites impostos por Jonas. Cain estava ali, entre as trevas, movendo-se com a precisão de um predador que conhece seu território, pronto para agir sem fazer barulho. Era madrugada quando ouviu novamente aquele som sutil, o farfalhar de uma planta quebrando, um galho tocando a terra com delicadeza incomum. Miriam prendeu a respiração, o coração batendo na garganta, e então viu a silhueta esguia sumir entre os arbustos, tão furtiva quanto a noite que se dissipava ao redor do rancho. O mistério, antes distante, tomou forma concreta, e ela se perguntou por que Caim se importava com ela. As marcas de cicatrizes que entrelaçavam seu corpo falavam de guerras e sofrimentos, tão profundos quanto os dela. Mas ele não era inimigo. Enquanto Miriam tentava entender as intenções desse guerreiro Apache, nas sombras do interior da casa grande, Jonas McAllister se mostrava cada vez mais inquieto. O homem de olhar duro e voz ríspida percebeu que algo não estava certo. Há dias, suas rondas traziam mais alertas do que respostas. Pegadas que não pertenciam a seus empregados, silêncios estranhos nas noites e a sensação mordaz de que os olhos de alguém vigiavam cada movimento seu. Numa manhã tensa, Jonas trocou olhares com os vigias no estábulo, sua voz se tornando um frio comando. Se houver algo errado aqui, quero saber primeiro. O fazendeiro não tolerava dúvidas, e a sombra que ele não conseguia enxergar tornava-se uma ameaça concreta aos seus olhos perigosos. Miriam, por sua vez, sentia o peso da gaze invisível de Jonas sobre si, como uma jaula dentro da própria prisão. Ele não desconfiava de Caim, mas da inquietação crescente no ar. Sua intuição avisava que o rancho logo deixaria de ser somente sua propriedade. Seria palco de uma tensão que o transcendia. Caim, envolto pela calma da madrugada quase branca, patrulhava com movimentos quase imperceptíveis. Cada passo carregava o peso da terra e da certeza de que aquela fortaleza não poderia ser penetrada por forças hostis. Em silêncio ele afastava alguns animais vadios, zagal e até pequenos grupos de ladrões que rondavam as bordas do território. Sua habilidade perscrutava o escuro, a noite ávida por seus sentidos aguçados. Foi naquela mesma tensão latente que Jonas recebeu, antes do pôr do sol, notícias que tornaram o ar ainda mais pesado. Um mensageiro cansado e sujo atravessou a soleira da casa grande com pressa e medo nos olhos, entregando uma carta curta e amarga. Um bando de pistoleiros desonestos, conhecidos pela brutalidade e crueldade, haviam decidido descer os morros vizinhos em direção ao rancho. Roubo, morte e caos eram as palavras não ditas, mas bem compreendidas naquele recado silencioso.
Jonas fechou os olhos por um segundo, a mandíbula cerrada. Para ele, aquela notícia era um desafio direto. Seu domínio, sua ordem, ameaçados. O homem que adquirira Miriam para controlar cada passo da propriedade sabia que não poderia permitir que essa ameaça se consolidasse. Com voz firme e sem espaço para resistência, convocou seus homens, ordenando que protegessem o rancho a todo custo. Não deixem que esses demônios pisem aqui, ou será o fim de todos nós, rosnou. Do lado de fora, Miriam sentiu um frio diferente, que não vinha da madrugada. Era um pressentimento pungente, um aviso de que as sombras ao redor tinham ganhado forma e que o destino ali, já frágil, se arremataria numa tensão ainda maior. Apesar do medo, um fio tênue de esperança cruzava seu peito. Se Caim estava ali silencioso e atento, talvez não estivesse sozinha. Talvez a força naquelas sombras fosse o que ainda podia salvar algo daquele futuro tão roubado. Mas a escuridão não esperava. Logo além da linha de árvores, sob o lençol das estrelas moribundas, o trotar bruto e ameaçador dos cavalos dos pistoleiros se aproximava, cortando o silêncio como uma lâmina afiada. O perigo chegava às portas do rancho, pronto para rasgar o véu da noite e enfrentar qualquer um que ousasse se pôr entre eles. E naquele instante exato, Jonas apertou as rédeas, preparando sua voz para um comando final que ecoaria para todos os seus homens. O inferno à porta estava para chegar. A noite se fechava como um manto denso sobre o rancho, e a sombra de Caim movia-se silenciosa entre as árvores, como se pertencesse à própria escuridão. Seus passos eram precisos, quase etéreos, um sussurro de presença que punha em alerta os perigos que insistiam em rondar aquelas terras. Quando os primeiros cavalos dos pistoleiros surgiram em meio ao crepúsculo, Caim já conhecia cada risco, cada fresta por onde aquela ameaça poderia se infiltrar. Antes que o bando ousasse cruzar a cerca do rancho, ele os viu. Os olhos do guerreiro Apache eram como faróis na tempestade, atentos, implacáveis, calculando movimentos, aguardando o momento. Certo para agir sem serem ouvidos, com a destreza herdada de gerações e a paciência de um predador, Caim deslizou entre a vegetação rasteira. Não havia espaço para tropeços, para hesitações. Quando os pistoleiros tentaram se aproximar do celeiro, um disparo súbito ecoou. A bala não se destinava a ferir, apenas a assustar, uma advertência silenciosa de que ali havia guardiões invisíveis. O frio som do projétil cortou a noite, e os cavaleiros se encolheram brevemente, procurando a fonte daquela resistência inesperada. Caim, oculto, ergueu-se por um instante na clareira, revelando o vulto marcado por cicatrizes que contavam histórias de batalhas antigas. Seu olhar não tinha medo, mas uma firmeza calma, uma autoridade imposta não pela força bruta, mas pela intimidação da precisão misturada à quietude. Com um gesto contido, ordenou que recuassem. E não foi necessário mais. Os pistoleiros, atônitos, perceberam que aquela fortaleza tinha um guardião silencioso incansável. Miriam, escondida entre as sombras do estábulo, viu tudo. Pela primeira vez, seus olhos captaram Caim não apenas como uma presença difusa, mas como um ser real, capaz de agir e proteger. Seu peito subia e descia com respirações rápidas, misturando alívio e uma inquieta curiosidade que se enredava em seu peito. A figura do Apache,
imponente e silenciosa, parecia agora um possível escudo contra as ameaças que consumiam sua existência. Mas a vitória silenciosa de Caim queimou a paciência de Jonas. O fazendeiro, sentado em sua cadeira de madeira dura, com o rosto sulcado pela raiva, cerrou os punhos. Aquele gesto não passava despercebido para Miriam, que sentia o peso de um mundo inteiro sobre seus ombros jovens. Ela escapou da punição, mas não da minha vigilância, murmurou Jonas, a voz carregada de um amargor que parecia invadir todos os cantos daquela casa grande. Se alguém acha que vai me desafiar, vai aprender do jeito mais duro. Sua decisão foi clara e irrevogável. As regras seriam ainda mais severas. Os olhos da guarda se tornariam lâminas afiadas a cada passo de Miriam. No quarto escuro e frio, onde Miriam tentava esconder-se de sua própria aflição, as novas ordens de Jonas soavam como grilhões adicionais. O ar parecia pesar ainda mais. Cada sombra dobrava-se em temores antigos e futuros incertos. A jovem enfrentava agora não só a prisão física, mas o cerco impiedoso da autoridade implacável de um homem cego pela posse. Mas em meio a essa opressão, sua mente se voltava para Caim, o enigma que crescia entre o medo e a esperança. Quem era aquele homem de cicatrizes silenciosas? Por que arriscava tudo para permanecer ali, entre as sombras do rancho? Miriam se pegava revivendo a imagem daquela noite. O gesto silencioso de Caim afastando perigos. A tranquilidade com que controlava cada movimento. Naquele instante de dúvida e fascínio, Miriam sentiu uma semente germinar dentro de si. Seria possível confiar em alguém tão distante e misterioso? Um misto de receio e desejo atravessava suas veias, um conflito intenso entre aprender a se entregar e manter-se forte diante do desconhecido. Mas a noite não permitia trégua. No silêncio cortante, vindo da cabana dos pistoleiros, rostos cobertos pela sombra, Miriam ouviu palavras furtivas que gelaram sua alma. Vozes grossas e barítonas falavam de uma caçada, um plano cruel para encontrar Caim, capturá-lo a qualquer custo, vivo ou morto. E tão surpreendente quanto, mencionavam alguém ligado a Miriam, como se seu destino estivesse atrelado a ele de forma irrevogável e perigosa. Ela se encolheu no breu, sentindo o coração acelerar como um tambor de guerra. As ameaças saíam da escuridão não mais como rumores distantes, mas como uma tempestade que se aproximava, pronta para arrasar tudo o que conhecia. Cada palavra ouvida era uma lâmina invisível, cortando a tênue linha que separava a esperança do desespero. A jovem sabia que sua sobrevivência agora dependia não só da coragem, mas da sabedoria para compreender aquele perigoso jogo de sombras e alianças. Enquanto os cavalos resfolegavam e o ranger das rédeas rompiam o silêncio antes implacável, Miriam voltou seus olhos ao horizonte. A presença de Caim emergia do crepúsculo como uma promessa silenciosa. Naquela guerra de sombras, ele seria seu único aliado verdadeiro. E quando o frio vento noturno trouxe até seus ouvidos o murmúrio de Jonas convocando seus homens, decidida e ao mesmo tempo temerosa, Miriam soube. O cerco se fechava, e aquela madrugada não terminaria sem sangue. Sob o manto das estrelas ainda acesas, o troar dos cavalos dos pistoleiros rasgou a calma do rancho, anunciando que o destino e o perigo estavam prestes a se chocar novamente de frente. Naquele instante exato, Caim emergiu das sombras para agir, determinado a impedir a invasão invisível que ameaçava tudo. E a luta silenciosa,
pelo controle daquele lugar, apenas começava. A noite carregava um peso invisível sobre o rancho. Caim estava ali, em silêncio absoluto, seus olhos ardendo como brasas sob a sombra do chapéu gasto. A respiração lenta e medida escondia o turbilhão de pensamentos que o assombrava. Fugitivo de um passado escuro, marcado por traições e perdas dentro de sua própria tribo, sabia que o domínio daquele pedaço de terra tornara-se seu refúgio temporário, e o lugar onde seu segredo poderia mudar tudo. Miriam o observava de longe, o olhar inquieto travado entre a escuridão da noite e o brilho da esperança que começava a despontar em seu peito. Eles se encontravam no estreito contato de olhares passados entre proibido e necessário, tensão que ensinava o silêncio a falar. Naquele momento, Caim fez um gesto sutil, convidando-a a se aproximar à beira do brejo que lambia o rancho. Tive que acreditar que aqui seria diferente, Miriam, disse ele, a voz rouca carregada de uma dor antiga. Perseguidos não só por homens, mas por fantasmas de um passado que não me perdoa. Miriam se aproximou, seus olhos buscando nos dele mais do que palavras poderiam carregar. Por que ficaram atrás de você? Quem realmente caça um homem que foge de seu próprio povo? Nem todos concordam com o que sou, respondeu Caim, começando-o. Ele, que sempre evitara. Há um pacto entre minha tribo e um poder antigo, um objeto escondido que pode trazer paz ou destruição. Está aqui, perto de nós. Jonas desconhece, mas sua cobiça o transformaria em inimigo ainda mais perigoso. O silêncio entre eles pulsava, preenchido pelo murmúrio calmo da natureza ao redor. Miriam sentiu o peso daquela verdade, um segredo grande demais para ser carregado sozinho, uma esperança difícil de alcançar, mas real. O pacto foi feito com sangue e palavra sagrada. Se cair nas mãos erradas, não há salvação para nós, continuou Caim, revelando a angústia que se escondia atrás do guerreiro silencioso. Por isso devo proteger isso a todo custo. E você? Você pode ser a chave. O mundo parecia girar mais. Devagar naquele instante, as estrelas testemunhas mudas de um destino a ser decidido. Miriam segurou a mão dele, um contato breve, mas carregado de promessa. Entre eles, algo havia mudado, a exaustão da fuga, o medo e a solidão, agora divididos pela tênue aliança tecida naquela noite. Mal sabiam, no entanto, que do lado de dentro da casa grande, Jonas McAllister crescera em inquietação. Seu ódio pelo desconhecido intensificava-se a cada sombra que parecia se mover sem explicação. A aproximação do perigo acendia um fogo cruel em seus olhos. Um homem acostumado a controlar tudo não poderia tolerar ameaças invisíveis. Se havia algo naquele rancho que fugia ao seu comando, ele faria questão de mostrar quem era o verdadeiro senhor daquelas terras. Ordenou que a vigilância se tornasse ainda mais implacável. Quero todos atentos, nada passa despercebido, nem homem, sombra ou sussurro. Sua voz era um comando cortante, a premonição pesada, como uma tempestade prestes a cair. As noites tornaram-se labirintos, onde cada barulho, cada farfalhar de folhas, fazia Miriam estremecer. Ela percebia os olhos invisíveis, que agora a fitavam com hostilidade renovada. O feito de Caim e seu segredo tornavam-se um elefante presente, oculto, mas inevitável. Em seu peito, a guerra entre o medo do fazendeiro e a confiança que começava a brotar em Caim crescia a cada segundo. Foi numa dessas noites, quando o frio parecia rasgar a alma,
que uma sombra encapuzada deslizou passando perto do estábulo. Miriam congelou, o hálito congelando no ar. A figura não era um amigo. Era um espião, uma presença insidiosa ligada aos inimigos antigos de Caim, homens que não perdoavam e que tinham olhos por toda parte. Seu coração martelava no peito como um tambor de guerra. A aproximação daquela ameaça era mais do que uma sombra qualquer. Era a prova viva de que a rede que a cercava se fechava e que o passado sombrio de Caim estava prestes a se tornar presente para todos. Ela voltou o rosto para Caim, seus olhos gritando em silêncio, um aviso que não precisava ser dito em palavras. O perigo estava ali, maior, mais próximo e mais real do que jamais imaginaram. A tensão que crescia entre eles rompeu de repente a fina linha entre o possível e o inevitável. Caim agarrou firmemente o braço de Miriam, seu toque urgindo calma e força. Prepare-se. Não podemos mais esperar. Eles já estão dentro do alcance. O frio vento da noite uivou ao redor do rancho, trazendo consigo o presságio de uma batalha que poderia decidir mais do que suas vidas. Poderia selar o destino de tudo que ousavam proteger. E então, entre as sombras densas, a figura encapuzada movia-se novamente, observando, esperando o momento certo para agir. A noite parecia mais densa que nunca quando Miriam percebeu a sombra que deslizava perto do estábulo, tão silenciosa que até o vento parecia se ocultar em reverência. Seu coração pulou no peito, um tambor incessante que não deixava espaço para dúvidas. Aquele não era um visitante comum. O espião encapuzado era uma presença sinistra, um mensageiro das trevas que trazia consigo o peso de inimigos antigos e secretos. A jovem aprendeu a se mover com cautela, o frio da madrugada se infiltrando em cada poro enquanto estudava a figura furtiva. Não era apenas alguém que rondava por curiosidade. Tinha objetivo e crueldade nos passos furtivos. Miriam sabia que não podia encarar aquilo sozinha. Buscando com olhos que queimavam de urgência, encontrou Caim não longe dali, imóvel entre as sombras das árvores. Um guardião invisível com cicatrizes profundas, mais pelas batalhas da vida do que pela pele. Com um aceno quase imperceptível, ela sinalizou sobre o espia, a respiração presa pela apreensão e a determinação que teimava em crescer. Dentro do peito jovem, os olhos escuros de Caim brilharam, carregados de uma velha ferida e um compromisso renovado. Naquele instante, entre eles, construiu-se um pacto silencioso, a aliança que poderia selar seus destinos. Caim moveu-se como uma sombra viva, os passos suaves e calculados, acendendo a noite com a presença imóvel da sua coragem, reunindo fragmentos de conselho e estratégia que o passado lhe ensinou, traçou um plano firme para a emboscada. Precisavam proteger não só o rancho, mas também a tênue chama que começava a iluminar as sombras do medo em Miriam. Em mapas invisíveis gravados em sua mente, escolheu os pontos onde poderiam ganhar vantagem, explorando o terreno como um predador ancestral que conhece cada curva da terra. Jonas, por sua vez, estava longe de imaginar a precisão do jogo que se desenrolava nos bastidores daquela madrugada. Convocou seus peões com a voz que ressoava como aço frio, lançando ordens para manterem a guarda firme, talvez sem saber que eram peças em um duelo que transcenderia a simples luta pelo rancho. O fazendeiro não suportava a sensação de não controlar o que acontecia.
em suas terras, e o rugido do medo misturado à raiva tensa, cada músculo do seu corpo era o mando bruto de quem tenta sufocar o caos prestes a explodir. Enquanto o esquadrão de Jonas tomava posições entre relinchos reprimidos e cascos afundando no barro, a noite pulsava com tensão crescente. Miriam e Caim trocaram olhares carregados de tudo que ainda não podiam expressar. Em palavras, medo, desejo, confiança que nascia das feridas compartilhadas. Por entre o silêncio tenso, o ladear das árvores e a respiração suspensa do mundo, sua aliança se fortaleceu, moldada não só pela necessidade, mas pela promessa tácita de que nenhum deles enfrentaria aquele inferno sozinho. Um toque discreto de mãos selou essa confiança, sem necessidade de juramentos audíveis. Quando a escuridão se rasgou de repente pelo som seco de tiros, o caos tomou corpo e espaço. Caim, ágil e implacável, moveu entre as sombras, liberando o primeiro contra-ataque. Não visava matar, mas afastar. Seu alvo eram os invadidos, os sem honra, os que quebravam a sanidade daquela terra com violência cega. O brilho da lua revelou um vulto marcado por cicatrizes, disparando flechas. E balas com a precisão de quem luta não só pela própria vida, mas por algo que transcende o medo e a dor. Miriam seguiu de perto, afastando-se do medo paralisante, para se transformar em presença ativa da resistência. Jonas urrava ordens, sua voz ecoando no ar frio, um trovão desconectado da ordem que ele desejava impor. Seus peões atiravam com fúria cega, mas sua confiança era como a de quem desconhece os reais perigos que o cercam. O fazendeiro via inimigos claros, mas ignorava as forças invisíveis entre eles. Forças que escreviam histórias em sangue e silêncio no escuro do terreno. A cada disparo que ecoava, o rancho parecia mais uma arena prestes a virar ruínas. Em meio ao confronto, uma flecha disparada de um galho alto cravou em Caim, atravessando sua lateral com o eco frio da fatalidade. O guerreiro cambaleou, os olhos se abrindo em choque enquanto a dor se espalhava como fogo por seu corpo. Miriam gritou, uma mistura de pânico e fúria cortando o ar, enquanto corria para auxiliá-lo, a mão trêmula buscando conter o dano visível e o invisível. Caim, no limite entre a vida e a sombra, encarou-a com um brilho feroz de desafio e aceitação. A luta estava longe de acabar, e o preço era mais alto do que poderiam prever. Antes que conseguiam se recompor, um grupo dos pistoleiros inimigos emergiu das trevas, cercando o guerreiro ferido. O silêncio deu lugar a passos firmes e vozes ásperas. A ameaça real ganhando forma. Caim foi surpreendido, imobilizado e subjugado, arrancado da proteção que havia construído com tanto afinco. Miriam sentiu o chão se abrir sob seus pés, a dor da perda misturando-se ao medo da incerteza, marcando aquele momento como o limiar de uma nova e mais cruel batalha. Enquanto Apache silencioso era levado, prisioneiro entre os cavalos dos invasores, Miriam sabia que aquela noite não encerrava apenas o confronto. Começava um teste definitivo para sua coragem e para seu espírito. O destino implacável havia girado a roda do jogo, e o tempo para hesitações se esgotava. No escuro do rancho que agora parecia desprotegido, ecoava o que sabia ser o prenúncio da tormenta. Caim, ferido e capturado, era a chave perdida no coração da escuridão que se aproximava. Miriam sentiu o gosto amargo da urgência em sua boca, enquanto se movia com passos ligeiros pelos caminhos que conhecia melhor no rancho.
A noite silenciosa não a protegia mais. Era uma cortina fina que deixava escapar os sons do perigo se aproximando. Caim estava ferido, e cada segundo afastada dele era como uma punhalada que rasgava a tênue esperança que ainda lhe restava. Seu corpo tremia, não só de frio, mas pela mistura de medo e coragem que se cruzavam em seus olhos brilhantes pela primeira vez com certeza de ação. Não era mais uma menina à espera do destino, era a guardiã de um homem cuja vida dependia dela. Ela sabia que o fazendeiro Jonas a observava, sentia em cada olhar hostil o peso de ameaças veladas. Sob a sombra implacável do domínio daquele homem rígido, Miriam agora se movia com um fogo diferente, uma luz crescida na escuridão da opressão. Lembrava-se de cada ordem imposta, de cada espreita da vigilância, mas não hesitaria. O momento exigia um risco que poderia custar-lhe a própria liberdade, ou a vida. Silenciosamente, Miriam contornou o galpão, usando o conhecimento dos segredos do rancho que o tempo e a paciência lhe concederam. Cada passo a aproximava do local onde Caim fora levado, um refúgio escondido entre árvores e velhos galpões desativados, um emaranhado de sombras e esquinas esquecidas. O coração pulsava forte, cada som amplificado pela tensão. O farfalhar de uma folha sob seus pés parecia um trovão à noite. Respirou profundo, tentando domar o turbilhão interno de medo e determinação. Olhou para as janelas, onde raramente alguém passava, e encontrou a brecha. A porta de uma estrebaria pouco usada, mal fechada, cujo trinco rangia como um grito abafado quando ela o moveu com destreza. Entrou como um sussurro, olhos atentos à penumbra, onde as sombras se misturavam com a poeira imóvel. Sabia que o tempo era inimigo, e o silêncio seu maior aliado. O cheiro pesado de suor e prisão misturava-se ao aroma antigo de madeira úmida. Aquela prisão improvisada guardava mais do que corpos. Guardava segredos, dor e o impacto da brutalidade disfarçada de ordens. Cercas grossas, correntes enferrujadas e vigias atentos aos comandos de Jonas criavam uma muralha invisível que só poderia ser transposta por quem conhecesse cada ângulo da noite. Miriam encontrou Caim encurvado numa sombra profunda, o rosto marcado pelo esforço, a respiração lenta, quase dolorosa. Sua camisa rasgada estava manchada pelo sangue quente que escorria. A ferida na lateral pulsava com cada batida do coração. Ele virou a cabeça para ela, olhos que, mesmo em dor, carregavam aquele fogo indomável que a cativara. Um leve sorriso, quase inaudível. Cruzou seus lábios ressequidos. "Você veio", murmurou, a voz rouca e com pressa. "Não podia deixá-lo", respondeu Miriam, mal contendo o tremor das mãos ao tocar seu braço, procurando nele uma âncora. "Mas precisamos sair daqui, agora. Jonas vai suspeitar. Ele não vai perdoar." Caim assentiu, um gesto lento, sabendo que a liberdade se tornava mais urgente a cada segundo. As correntes minutos atrás mal seguravam sua vontade. As correntes, minutos atrás, mal seguravam sua vontade. Vejo a coragem que floresce, mesmo na escuridão, um espelho da própria transformação que habitava sua alma. Ali, naquele instante de vulnerabilidade e força contida, as linhas entre o medo e o desejo se emaranhavam num nó difícil de desfazer. Mas os perigos não esperavam. Lá fora, os galopes abafados e vozes roucas avisavam que o tempo estava se esgotando. Miriam sabia que se fosse pega no ato, a punição seria severa.
penas que iam muito além da dor física, que podiam arruinar para sempre o pouco que restava de sua dignidade. Jonas não era apenas um homem rígido, era um senhor impiedoso, pronto a esmagar qualquer faísca de rebeldia. Ela puxou uma faca pequena escondida na bota, ferramenta e símbolo de sua nova determinação. Vou cortar suas correntes. Depois, fugiremos por onde vieram os ventos daquela noite. Caim olhou para ela com admiração e preocupação, sentindo o peso das responsabilidades que agora pesavam sobre os ombros de Miriam. Ele, o guerreiro endurecido, talvez encontrara nela algo maior que alívio, um companheiro de destino. As correntes cederam ao fio da lâmina, o som metálico um alarme retumbante no calmo do esconderijo. Mas Miriam não hesitou. O sangue quente tingia suas mãos ainda trêmulas, carimbando a noite com uma promessa. Silenciosa, não mais seriam vítimas, mas protagonistas de sua história. Quando ele finalmente se pôs de pé, apesar da dor evidente, seus olhos buscaram os dela. Um pacto silencioso, feito não com palavras, mas com a chama do entendimento mútuo. A aliança havia se solidificado sob o peso da adversidade, mais forte que o aço das correntes que agora caíam no chão. Porém, a bravura de Miriam não passou despercebida. No alvorecer seguinte, entre o cansaço daqueles que não dormem, Jonas a convocou. Sua voz era um trovão de ameaça contida, capaz de reverberar paredes e amedrontar os mais valentes. Você escolheu desafiar ordens claras, menina. Rosnou com olhos que brilhavam de ira. Aqui quem manda sou eu. Se quiser sobreviver, recomendo lembrar seu lugar. O preço será caro, caro demais para sua juventude. Miriam encarou, a postura firme, a voz baixa, carregada de uma nova audácia. O meu destino não mais será escrito por você, McAllister. O desafio no olhar dela cortou o silêncio como uma faca. Em meio às tensões daquelas primeiras horas, uma nova era começava no rancho, uma que Jonas ainda não compreendia, mas cujo impacto reverberaria para além das cercas e do medo. E então, quando as sombras da noite se estendiam novamente, trazendo a promessa de novos perigos, uma mensageira inesperada rasgou a calma. Uma carta selada, entregue com mãos trêmulas e olhos que não desviavam do chão. Ao desdobrar o papel, Jonas leu palavras que apagaram momentaneamente o brilho cruel de sua expressão. Um caçador de recompensas chegou às bordas desse território, murmurou a voz áspera do mensageiro. Dizem que caça Caim, a qualquer custo, vivo ou morto. No silêncio que se seguiu, todos os olhares se voltaram para Miriam. O destino dele e dela, agora irremediavelmente entrelaçados, enfrentava uma nova e sombrio capítulo. O rancho nunca mais seria o mesmo. A madrugada ainda não havia cedido ao sol, e o ar carregava um silêncio tenso, como se a própria terra se preparasse para a tempestade prestes a desabar. Caim e Miriam estavam lado a lado, os corpos marcados pelas sombras da noite e pelos recentes ferimentos, mas suas almas alinhadas numa mesma pulsação de determinação. O rancho, agora um campo de jogo de forças ocultas, respirava ao redor deles, enquanto os primeiros olhos atentos de Jonas se acendiam como faróis de ameaça. Caim, apoiado numa árvore seca perto do brejo, olhava para Miriam com aquele misto de respeito e urgência que só aqueles que enfrentaram a morte juntos costumam compartilhar. Confie em mim, Miriam. Amanhã, se tudo correr como planejei,
teremos a chance que precisamos, mas será perigoso. Fugir pelo território Apache é uma estrada sem volta. Miriam engoliu a tensão que lhe apertava o peito. A ideia de atravessar aquelas terras selvagens, governadas por leis próprias e pela memória de guerras ancestrais, fazia o horizonte se expandir, mas também tornava o futuro incerto, ameaçador. Ainda assim, era a única possibilidade. Eu confio em você, Caim. Não tenho mais medo. Ao menos não do que vem à frente, mas do que fica para trás. O guerreiro baixou os olhos, pesando as palavras. Você não é uma garota qualquer, Miriam. Sua coragem é rara. Será necessário que acredite em tudo o que não vê, no silêncio entre as coisas, no que não pode ser dito. Ela concordou com um breve movimento de cabeça, sentindo a força da promessa silenciosa naquelas poucas palavras. Suas mãos, que até pouco tempo estavam trêmulas e indefesas, agora se entrelaçavam com as dele, um pacto não escrito, uma aliança forjada no fogo da adversidade. Do outro lado do rancho, Jonas McAllister reunia seu grupo em torno da lareira, a expressão dura como ferro fundido. Esta luta não é apenas por mim, é pela propriedade que comprei com sangue e suor, bradou, a voz vibrando com a fúria contida. Qualquer um que ouse desafiar minha ordem vai pagar, e eu não me importo se forem pistoleiros, apaches ou essa garota que veio com ele. Os homens ao seu redor erguiam armas e expressões carrancudas, prontos para seguir o comando de um homem que não admitia derrota nem piedade. Armem-se, quem quer limpar essa porcaria do rancho com sangue será bem-vindo. Eles não sabem com quem mexem. Enquanto isso, Miriam e Caim se esgueiravam pelas clareiras úmidas, preparando abrigo e armadilhas com a precisão de quem conhece cada passo da terra. O cheiro do mato molhado misturado ao vento que trazia o canto distante dos bichos noturnos. Parecia abençoar a pequena resistência improvisada. Caim falava pouco, mas seus olhos tudo diziam: vigilância, estratégia, respeito pelo tempo. Miriam observava com atenção os gestos contidos do Apache e a firmeza contida em cada movimento, aprendendo a interpretar o silêncio como arma, a paciência como escudo. Existe um caminho seguro para atravessar as terras deles? Perguntou, hesitante, o medo ainda sussurrando em seu peito. Seguro nunca haverá, respondeu Caim. Mas há um caminho que poucos ousam seguir, protegido pelas regras antigas, pela honra dos meus ancestrais. Se formos rápidos e cuidadosos, podemos evitar o pior. Naquele instante, ao longe, um estalo seco cortou o ar pesado. Ambos pararam em alerta máximo, as respirações se tornando silenciosas epopeias. Miriam sentiu o coração saltar como um tambor de guerra em seu peito. Estavam vulneráveis, e Jonas já movia suas peças. O céu começava a clarear, tingindo a linha do horizonte com um vermelho opaco, prenúncio de que a alvorada traria o conflito final. Do alto do monte próximo, Jonas e seu bando íamos descendo, cavalos batendo no chão com força brutal. O líder carregava o olhar duro, uma fera pronta para lançar-se sobre sua presa. É hora de acabar com isso. Rosna, cerrando as mãos em torno das rédeas. O ar vibra com seu comando. O cheiro da pólvora já parece misturar-se ao vento. Miriam apertou a mão de Caim, sentindo o desejo de lutar e o medo da perda enrolados em sua alma incerta. O rancho que antes era prisão transformava-se em campo de batalha. O momento que esperavam estava chegando.
E então, com os primeiros raios de sol rompendo o silêncio da madrugada, o grupo de Jonas avançava para atacar o esconderijo improvisado de Miriam e Caim, decididos a apagar a última chama de rebeldia que ameaçava seu domínio. Mal começara a atingir o céu, com tons tímidos de rosa, quando Jonas McAllister cerrou os dentes, observando a confusão que tomava conta do rancho. O som metálico das correntes caindo no chão ecoava como um alarme silencioso em sua mente inquieta. Miriam, com olhos que brilhavam entre a poeira e a determinação, cortava o aço que prendia Caim à sombra do celeiro abandonado. O guerreiro Apache, ainda enfraquecido pela flecha que lhe abrira a lateral, esforçava-se para controlar a respiração pesada. Mas o brilho feroz em seus olhos denunciava que a dor não apagara seu fogo interno. Quando as correntes finalmente cederam, ele se pôs de pé com a ajuda firme de Miriam. O silêncio entre eles falava mais do que qualquer palavra naquela hora. Ali nascia uma aliança feita de confiança, urgência e uma vontade incansável de sobreviver. Miriam sentiu o pulsar intenso da responsabilidade. Não era mais a menina vendida, submissa às imposições brutalmente traçadas por Jonas. Agora era a guardiã do homem cuja liberdade carregava mais do que a esperança. Tinha o peso do destino. Ali, naquele esconderijo improvisado, ela interrompia o jogo cruel do rancho e lançava sua própria peça no tabuleiro da vida, mesmo que o risco fosse imenso. Precisamos sair antes que Jonas perceba o que aconteceu. Ela sussurrou, com uma voz embargada pela adrenalina e pelo medo cravado no peito. Ele não nos dará paz, não enquanto nos virem assim juntos. Caim assentiu lentamente. Seu olhar rasgava o espaço à sua volta, cauteloso, como se enxergasse perigos invisíveis, além das paredes de madeira e sombras. A fuga pelo território Apache é o único caminho. Selvagem, arriscado, mas talvez também o único abrigo que resta. Estarei ao seu lado, Miriam, mas o preço será alto. Ela engoliu em seco, sentindo a verdade amarga daquela promessa. Havia agora uma estrada aberta, sem seus próprios desafios ocultos sob as árvores escuras, e as leis ancestrais que governavam aquelas terras. No entanto, a liberdade recém-conquistada não passou despercebida. Pouco depois, o som firme de passos apressados arrancou Miriam de seus pensamentos. Jonas estava a caminho, convocando-a com um olhar flamejante que já haviam aprendido a temer. A voz dele, quando falou, foi como um trovão, cortando o ar pesado do amanhecer. Você desafiou minhas ordens, rosnou, cada palavra carregada de ameaça velada. Lembre-se bem, menina, aqui quem manda sou eu. Se quiser sobreviver, saiba seu lugar. A rebeldia tem preço, e eu vou cobrar caro. O contraste entre a firmeza da postura de Miriam e a expressão dura do fazendeiro estampava o conflito boloroso que se alastrava não só pelo rancho, mas dentro dela mesma. Com voz firme, surpreendendo até a si mesma, ela respondeu: Meu destino não será mais definido por suas ordens, McAllister. Por um instante o silêncio pareceu reinar. O ar carregava a tensão de um duelo sem armas, onde apenas os olhares lutavam por poder. Miriam sentia a mudança que começava a se desenhar. Ela não era mais um fragmento quebrado à mercê dos caprichos daquele homem, mas uma força que crescia silenciosa, mesmo diante da ameaça. Enquanto isso, a escuridão da noite anterior começava a lançar suas últimas sombras quando um mensageiro se aproximou, os olhos inquietos e o corpo cansado denunciando a urgência da notícia que trazia. Jonas tomou as mãos trêmulas do papel, e seus olhos vorazes devoraram cada linha, absorvendo o peso da
ameaça que desciam sobre ele como uma tempestade inevitável. Um caçador de recompensas chegou às redondezas do rancho, murmurou a voz rouca. Ele caça Cain, vivo ou morto. O receio explodiu em ecos silenciosos na pequena assembleia. Miriam, mesmo firme, sentiu o gelo da realidade congelar-lhe a espinha. O homem com cicatrizes não era apenas um fugitivo mais. Ele se tornara alvo de um perigoso jogo de caçada, onde seus inimigos não perdoariam erros, fraquezas nem laços. Enquanto a manhã ganhava força e o sol erguia-se lentamente sobre as cercas e os galpões ainda marcados pelo conflito, a chama da luta ainda ardia mais viva do que nunca. Miriam e Cain, agora ligados por um fio invisível de coragem e destino, preparavam-se para enfrentar a próxima tempestade. O rancho, que antes os mantinha cativos, tornava-se o campo onde a liberdade e a sobrevivência seriam escritas na pele de cada batalha que se avizinhava. E assim, enquanto as sombras do passado e da iminente ameaça se fechavam em torno deles, uma última tensão cortou o ar. O destino de Cain e Miriam pendia na linha tênue entre a vida e a morte, sob a ameaça de um entrincheirado caçador de recompensas, cuja chegada lanternava a escuridão com promessas de confronto e um novo capítulo de dor e resistência. A manhã despontava lenta e suave, tingindo o céu de um cinza pálido que misturava sombra e promessa. Miriam apertou a mão de Cain, sentindo o calor de sua pele trêmula, frágil, mas firme. Ele estava de pé, apesar da dor que ainda marcava cada músculo. As correntes agora jaziam ao chão, frias e inúteis, diante da determinação recém-descoberta. O olhar de Cain buscava o horizonte com a urgência do fugídio. Precisamos partir antes que Jonas reúna forças e descubra que estamos juntos, disse, a voz rouca, carregada de um cansaço antigo e uma esperança nova. Miriam assentiu, encontrando no guerreiro uma força que transcendeu as cicatrizes visíveis. O território Apache será nosso refúgio, a única chance de sobrevivência. Sei que o caminho não é seguro, mas ao seu lado sinto que posso atravessar qualquer sombra. Lá longe, Jonas McAllister avançava rodeado por seus homens, a expressão dura escavada pelas rugas da raiva e do ressentimento. O rancho, seu reino de ferro, lhe escapava como areia fina pelos dedos. Esta bagunça vai acabar agora, rosnou, o verso quente das rédeas segurando a fúria contida. Ninguém desafia minha ordem e vive para contar história. Enquanto Jonas e seu grupo desciam a encosta, os músculos tensos, o cheiro de pólvora misturava-se à terra úmida. Miriam sentiu o peso do momento, a promessa de luta misturada à inevitável perda. Segurou o braço de Cain, firme, como quem pede um último ancorar antes da tormenta. O campo ao redor do esconderijo respirava silêncio e tensão, prestes a explodir. Os primeiros disparos cortaram o ar, abruptos e ferozes. Cain moveu-se com a destreza forjada pelo sofrimento e pela luta, esquivando-se entre as árvores, seus olhos de fogo, calculando cada passo. Miriam encontrou sua voz no espaço estilhaçado pelo confronto. Eles querem nos acabar, mas encontraram pessoas que não têm mais medo. Seu grito solitário rasgou a manhã, inspirando coragem aos poucos aliados que flanqueavam Cain. Jonas urrava ordens, um tirano em crise, desesperado para restabelecer uma ordem iludida pelo medo e pela rebeldia. Seus homens recuavam, desviando-se dos ataques precisos dos defensores do rancho. Mas nada abalava a fúria impiedosa do fazendeiro.
No momento decisivo, um estalo surdo ecoou. Uma flecha, disparada com precisão fatal, cravou-se no lado de Caim. O guerreiro caiu, a dor rasgando seu corpo como chamas silenciosas. Miriam correu para ele, engolindo o desespero que lhe engolia a garganta, fixando seus olhos nos dele com uma determinação feroz. Não vai morrer aqui, sussurrou, as mãos agora firmes e resolutas. Com uma faca preparada para cortar o aço, ela libertou-o das últimas amarras da noite. Cada fio que caía no chão era uma promessa. Eles não seriam caçados, não mais. Mas o perigo não perdoava. Homens surgiram das sombras, cercando Caim e Miriam com garras emergentes. O silêncio se quebrou em vozes ásperas e passos pesados. Caim, ainda cambaleante, foi levado como refém daquela luta cruel. Miriam sentiu o chão fugir sob seus pés, mas a centelha da coragem em seu peito não se apagou. Esta não era a rendição. Era o chamado para uma última jogada, a prova definitiva de quem seria senhor de seu próprio destino, em meio ao caos crescente. Miriam floresceu de vítima a guerreira. Conhecedora das entranhas do rancho, sua astúcia guiou-a pela escuridão dos galpões e becos. Passo a passo, encontrou a obscura cela onde Caim estava preso, ofegante, mas indomável. Com mãos firmes, desfazendo os nós da prisão, ela libertou seu aliado. Caim sorriu, ainda marcado pela dor, mas com um fogo revitalizado. A estrada passada pelo espírito dos ancestrais será dura, mas é nossa única esperança. Confio em você, Miriam. Vamos juntos. No exato momento em que atravessavam os limites daquele rancho que já fora prisão, Jonas apareceu, a fúria estampada em cada linha de seu rosto. Você desafiou meu mandato, menina. Aqui quem manda sou eu. O tom era uma ameaça morna, mas cheia de consequências que se arrastariam para além daquele instante. Sem recuar, Miriam encarou-o com voz firme e clara. Meu destino não está traçado pelas suas mãos, McAllister. A liberdade que busco não cabe na prisão que você construiu. O olhar de Jonas vacilou. Um lampejo de algo que talvez fosse medo ou reconhecimento da derrota. As palavras de Miriam eram sementes lançadas num solo até então árido. Enquanto o sol subia, um mensageiro chegou apressado, entregando uma carta com a notícia que fez o semblante de Jonas endurecer ainda mais. Um caçador de recompensas ronda estas terras. Ele caça Caim vivo ou morto. A notícia pendurou-se pesada e fria no ar. Miriam olhou para Caim. A cumplicidade radical entre eles fortalecida pela ameaça iminente. O destino lhes reservava novas batalhas, mas agora eram donos de sua jornada. Finalmente, de mãos dadas, Miriam e Caim se afastaram pelos vastos campos abertos do oeste, caminhando para o horizonte onde o céu era promissor. Atrás deles, o rancho permanecia, prisão vencida, lembrança de dor e transformação. À sua frente, o infinito as esperava, uma estrada invisível, feita de coragem, amor e liberdade, destinos entrelaçados pela força do espírito selvagem da fronteira, prontos para recomeçar. E assim, no silêncio grandioso da planície que se estendia, os passos de Miriam e Caim ecoaram como o começo definitivo de uma nova lenda nas terras do Velho Oeste.